Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Por instruções específicas da tua parte, Pai. Obrigado por cada alinhamento, por cada direção, por essa palavra, Pai, vindo de encontro aos nossos corações, sendo guardada, Pai, no bom depósito. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque não somente canções, mas vai se tornar realidade, Pai, em nossa vida. Aquilo que temos cantado, que temos falado, confessado, vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Obrigado por esse tempo, Pai. Ei, 2025 ainda não acabou, querido. 2026 já está batendo as portas. Tem coisas grandes que vão acontecer, mas Deus pode fazer nesse ano ainda. Fique atento a boas notícias. Fique atento, querido, a ligações, a associações. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Somos gratos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai, em nossas vidas. Você diz, eu acredito. Se o Senhor disse, está feito, cara. Ele disse, nós acreditamos e está feito. Fica com isso e aguarda essas verdades, querido. Guarda essas verdades no seu coração. Mais um pouco, você disse, eu acredito. Obrigado, Pai. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Obrigado, Pai. Você diz, está feito. Você disse, eu acredito. Você diz. Eu acredito. Você diz, está feito. Guarde isso. Tua palavra ela não falha, querido. Meu Deus, tua vontade é perfeita. E eu provei. Do seu amor. Ele é grandioso, grandioso. Milagres, milagres. Obrigado, Pai, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, pode se sentar, querido. Aleluia. Essa mesma unção, com esse mesmo fervor. Fica preparado para aquilo que Deus tem essa noite, amém? Aleluia. Que a graça e a paz estejam em vós, no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento da palavra da verdade. Sou grato pela presença de cada um de vocês essa noite, que está se dispondo a crescer, a conhecer mais da palavra. E quanto mais, querido, conhecemos sobre o Senhor, mais parecemos com o seu caráter, amém? Esse é o propósito. Quanto mais se ouve verdades, queridos, menos você erra.
mais você fica assertivo. Então é a vontade do Senhor que você esteja disponível para essa unção, para esse ambiente com essas verdades cantadas, declaradas. Aleluia. Estamos dando continuidade, querido, a esse assunto tão específico e tão transformador para a vida de todos os filhos de Deus, que é a vida de prosperidade bíblica, não é? Isso tem sido transformador para a vida dos seus filhos. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós praticamos as suas verdades, né? Muitas vezes sofremos em não conhecer a verdade. Mas aí quando você conhece a verdade, querido, tudo ao seu redor, a atmosfera, o ambiente começa a ser transformado. Você começa a entender sobre justiça de Deus, você começa a entender sobre caráter de Deus, quem você é em Cristo Jesus. Olha a transformação que isso faz na nossa vida. E justamente nunca mais de fato você é o mesmo. Esse assunto, vida de prosperidade, ele é um assunto, é uma matéria do Centro de Treinamento Bíblico Rema, né? As matrículas já estão abertas aí em Santos. Os interessados nos procurem a liderança que nós iremos informar para vocês. A Escola de Ministros também tem essa matéria, vida de prosperidade, porque é algo, querido, que precisa ser falado, é algo que precisa ser entendido, porque é da vontade de Deus que os seus filhos andem em prosperidade. E prosperidade, querido, vai muito mais além do que simplesmente finanças, do que simplesmente dinheiro. Dinheiro é bacana, faz parte dessa engrenagem, vai te alcançar em momento oportuno, está tudo bem quanto a isso. Não fazemos praticamente nada sem o dinheiro. Mas não é só isso também. Porque se conectarmos simplesmente a prosperidade a dinheiro, o dinheiro vai passar a ser seu estilo de vida. E essa não é a vontade de Deus. Nosso estilo de vida é outro. Nós andamos segundo a palavra de Deus, segundo as suas verdades. Não é assim? A palavra dele não muda, a palavra dele é imutável. E quanto mais você ouve, quanto mais você pratica, mais fundamentado você fica nessas verdades. Então, querido, prosperidade bíblica, partindo desse princípio, ele vai muito mais além do que simplesmente finanças, do que simplesmente dinheiro. Deus, ele quer te ver próspero na tua casa, na tua família. Deus, ele quer te ver próspero nos teus negócios. Deus, ele quer que você tenha uma vida financeira bem resolvida, para glorificar o nome dele. Isso é a vontade dele. Deus, ele quer te ver pleno em todas as áreas da tua vida. Amém? Então, querido, eu quero dizer que você está num lugar certo e na hora certa, porque você está se expondo a essas verdades. E quanto mais você se expõe a elas, mais fundamentadas elas ficam em você. Amém? Glória a Deus. Semana passada, na quinta-feira, nós partimos de um princípio sobre prosperidade. Falamos um pouco sobre prosperidade no Velho Testamento, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Né? Falamos sobre o que seria a prosperidade lá no Velho Testamento, atrelado, né, ao Tsaliach, lá do hebraico. Tsaliach quer dizer prosperidade, um bom caminho, algo bom, relacionado praticamente ao shalom de Deus. Né? Antigamente eles atrelavam muito a isso. Hoje nós iremos partir de um princípio na prosperidade da palavra evideria do grego, né, que é citado no Novo Testamento, que em outras palavras é trocado por uma boa jornada. Então esse é o nosso princípio sobre prosperidades. A vontade de Deus é que você tenha uma boa jornada. E como toda boa jornada, querida, essa jornada ela não se inicia pelo final. Né? Essa jornada ela é construída dia após dia. Como? Com o cumprimento de princípios, a exposição da palavra de Deus, a andar num caminho reto. Esses princípios, essas situações vão fazer com que possamos provar de fato de uma vida de prosperidade bíblica, segundo a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito para esses dias, entender como funciona essa prosperidade na nossa vida, no dia a dia. Deus, ele quer te ver crescendo espiritualmente, próspero em seu espírito, próspero na tua alma, próspero nas tuas finanças, próspero na saúde. Percebe que todo o ser tríade está envolvido? O homem em 3 dimensões, tem um livro lá na livraria sobre esse assunto. Né? Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E Deus ele quer te ver próspero nesses 3 ambientes também. É assim em 3 João, onde João, ele saúda o seu amigo de ministério Gaio. E ele diz assim: faço votos por tua prosperidade, assim como é próspero a tua alma. Então, querido, ele está englobando todas essas 3 dimensões, que vai muito mais além do que simplesmente finanças. Tem muito mais coisa envolvida aí, que vai fazer você crescer, que vai fazer você desenvolver, querido, na palavra de Deus, e ser um homem próspero, uma mulher próspera de Deus por completo. Amém? Aleluia. Abre aí sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33.
Aleluia. Como é bom, querido, quando essa verdade começa a chegar para nós e nós começamos a andar nesses princípios. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, no versículo 33. É um texto bastante conhecido. Creio que você sabe de cor, mas é um princípio poderoso no que diz respeito à prosperidade. Vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, querido. Para que nós partimos do princípio sobre prosperidade bíblica, querido, é necessário nós nascermos de novo. Nasceu de novo, está tudo certo, você vai ver que aquilo que estava desalinhado vai começar a ser alinhado, aquilo que estava fora de rota vai entrar na rota correta, assim conforme foi declarado. Você nasceu de novo, querido, então um ambiente, uma atmosfera agora está disponível para você. Outrora tínhamos uma situação totalmente complicada, condenados espiritualmente, mas você nasce de novo e agora muda tudo. Agora Deus diz que você vai andar em prosperidade bíblica. Agora, querido, um novo ambiente é transformado. Agora você não anda preocupado com qualquer coisa, agora você não anda ansioso por qualquer coisa. Deus está dizendo assim: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça. Um princípio poderoso, querido. Ele está dizendo: me busca primeiro. Procura ter relacionamento comigo. Procura se aproximar mais de mim, procura entender sobre minha justiça, para que as demais coisas, que demais coisas são essas, queridos? Se você for ler o texto, Jesus está falando sobre ansiedade, no que de comer, no que beber, no que vestir, todas essas coisas, queridos, vos serão acrescentadas, de forma que você se dispôs a buscar o reino em primeiro lugar. Prosperidade, querida, é consequência de uma vida de obediência a Ele. Você obedece, você cumpre os seus princípios, e a prosperidade ela começa a te alcançar por tabela, sem você nem perceber, querido, mas porque você está envolvido pelo princípio. Você busca Ele, você se aproxima dEle, e as coisas começam a caminhar corretamente. Você é abençoado ao sair, ao entrar, por onde você passa, querido. Você começa, como foi falado várias vezes aqui, você começa a abrir um negócio em determinado local. Ah, mas naquele local, querido, não é legal, não tem movimento, mas porque você chegou vai ter movimento. A influência começa a se movimentar, querido. Ah, eu estou nesse emprego aqui, mas esse emprego não é bacana, não promove ninguém, não vai para frente. Ah, eu estou lá para quebrar um galho. Não, querido, mas porque você chegou, o ambiente vai ser transformado, a promoção vai chegar, sabe? O aumento salarial vai chegar, simplesmente por conta de um posicionamento. Você é a luz. Você faz a diferença onde você está. Agora você, querido, é filho de Deus. E ser filho de Deus, querido, não é qualquer coisa. Você é filho daquele que pode transformar qualquer situação. Então muda a tua confissão. Tenha a consciência de quem você é agora em Cristo Jesus, o que você pode fazer. Justificado, querido. Sabe, eu declaro todo sofisma, toda enganação, todo ciclo de enganação, de escassez, querido, caindo por terra agora em nome de Jesus. Quando você é filho de Deus, querido, essas coisas não te pertencem mais. Muda agora o teu modo de falar, o teu modo de agir. Confessar de acordo com a palavra. Aquilo que você fala que não daria certo, agora você muda que vai dar certo. Agora você tem uma nova perspectiva das coisas. Lá em Jeremias 29:11 vai dizer que Ele sabe os pensamentos que tem ao teu respeito. Os pensamentos são de paz, não de mal. Para Ele dar o fim, ou seja, querido, tem um futuro preparado para você. E o futuro é bom, é glorioso. Mas quando você vai chegar nesse futuro? Como que você vai alcançar aquilo que Deus quer para a tua vida, querido? Se desenvolvendo dia após dia. Isso é fato. A boa jornada, como foi falado, ela não se inicia pelo final. Dia após dia você cresce. Muitas vezes tropeçamos, mas estamos dispostos a acertar. Não fica pelo caminho. Não para em obstáculos. Avança, não retrocede. Você vai entender que o princípio da fé é poderoso para que você prospere também. Começa a mudar de fato a tua confissão. Começa a falar coisas boas, coisas positivas de fato. Isso não somente como jargão não, mas como estilo de vida. Seja para as tuas finanças, seja para a tua casa, seja para os teus negócios. Começa a alinhar a vontade dele com a tua vontade também. O que você quer? Está de acordo com a palavra de Deus? Deixa a ansiedade de lado e começa a caminhar, querido. Começa a pensar um pouco a longo prazo, a médio prazo. Não queira as coisas fast food de uma hora para outra. Deus, querido, Ele não está simplesmente a um passo à tua frente. Ele está a passos largos. Ele sabe o que está mais adiante.
Ele sabe o que pode acontecer, o que já aconteceu. Deus é soberano, é tudo quanto a isso. Não deixa a tua ansiedade querer falar mais alto sobre muitas vezes adquirir um bem, sobre muitas vezes investir em determinado negócio, simplesmente a fechar um contrato. Sabe, muitas vezes precisamos, querido, consagrar nossa vida ao Senhor. Não somente, querido, nesse ambiente preparado, intencional para uma adoração, mas quantos de nós muitas vezes negligenciamos o simples fato de fazer uma oração antes de fechar um contrato? Um simples fato de orar antes de aceitar determinada proposta. Isso é para tudo, querido. É para agora esse bem que nós vamos comprar? Provei disso esses tempos. É para agora. Aos casados, está em concordância com tua esposa. Tem falado com ela, tem se alinhado com ela. Querido, a unidade dentro do lar, no que diz respeito a finanças, é poderoso. Quantos de nós, muitas vezes, quantos casais pagam um dano, muitas vezes, por estarem desalinhados? Deixa eu te falar um exemplo bem prático aqui. Eu trabalho, querido, minha esposa e eu, Stephanie, está ausente hoje. Eu trabalho no Porto de Santos, né? Trabalho em embarcações de carga e descarga de contêineres. Trabalho a bordo de navios quando estão ancorados no costado. E nessas embarcações, nós podemos encontrar ali aproximadamente de 6 a 7, às vezes até 10 nacionalidades diferentes. Pessoas a gente encontra indianos, filipinos, suecos, gregos, americanos, africanos. É quase, querido, que uma Copa do Mundo lá, pra você ter noção. Agora imagina o seguinte cenário, querido. Tem um problema lá numa embarcação dessas, e a gente precisa reportar esse problema uns para os outros, para resolver. Imagina se cada um desses tripulantes for falar na sua língua nativa. Vai ficar fácil de entender o problema? Vai ficar complicadíssimo, né? Mas o que eles fizeram? Eles unificaram tudo isso no inglês, colocaram o inglês como língua universal, agora ficou mais fácil de todos falarem a mesma língua para resolver determinados problemas ou determinadas situações. Trazendo isso, querido, para o nosso contexto, que eu acabei de falar sobre finanças dentro do lar. Sabia que ele tem muito casal, cada um falando uma língua diferente no que diz respeito a finanças? Não se entendem de forma alguma, querido. Eu creio aqui, se formos abrir para testemunhos, para casais, querido, quantos de nós muitas vezes pagamos um dano simplesmente por fazer uma compra em desacordo com o cônjuge? Eu já vi diversos ministros passarem por aqui e dar exemplos sobre isso. Compras que foram, querido, eu comprei determinado bem em desacordo com minha esposa, mas aquilo deu um trabalho para pagar, aquilo deu um trabalho, quebrou, fez isso aqui. Olha a condição, olha a atmosfera que você gera por uma quebra de um princípio poderoso. Isso é salvação para nossas vidas, querido. Prosperidade não está conectado somente a fora, mas começa principalmente na nossa casa. Agora, quando os dois, querido, falam a mesma língua, é poderoso. Sabe, nós estamos na era digital, nós temos aí ferramentas poderosas, mas muitas vezes um papel e uma caneta vai salvar ali, ó. O que temos, o que podemos adquirir, sabe? Pensamos a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Dá para comprar? Vamos. Está com paz quanto a isso? A esposa diz, não estou com paz quanto a isso. Então, segura, meu irmão. Os homens aí segura. Isso salva, querido, famílias. Salva. Isso vai evitar um dano, querido, catastrófico que você vai sofrer lá na frente. E muitas vezes é a brecha que Satanás precisa para, através dessa porta, essa fenda, né, essa fissura, fazer um estrago na tua casa. Começa com finanças e se expande para outras coisas. Muitas vezes por um desacordo simples. Então fecha essas brechas. Vamos falar a mesma língua dentro da nossa casa. Aos que têm filhos, passa essa educação, passa esse exemplo, querido. Quebra todo o princípio de maldição, de escassez. Mas a minha família era assim mesmo. Não, querido. Você nasceu de novo, você é nova criatura. As coisas agora vão dar certo, você é próspero. Vai dar certo, você vai avançar, você vai crescer. Você vai investir no lugar correto. E outro ponto poderoso, querido. Não se prepare para o fracasso. Não se prepare para o fracasso.
Eu conheci um colega uma vez que ele foi numa cidadezinha lá no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha que existe até uma colônia de italianos, de alemães, desculpa, e era quase que uma Alemanha dentro do Brasil mesmo. E lá eles tinham o hábito de guardar dinheiro, né, de fazer economias, mas já se preparando para o pior. Vai que um de nós aqui adoece, vai que aqui não dá certo, aqui. Sabe, querido, os filhos de Deus, eles não se preparam para o pior. Eu não estou falando aqui, querido, que você não precisa ter uma reserva, você precisa sim. Mas, querido, você vai fazer uma reserva se preparando para o melhor, para um bom investimento, para uma compra futura. Sabe, querido, é assim que acontecem as coisas. Muda o estilo de confissão que você está fazendo. Começa a gerar uma atmosfera de fato, baseada em princípios, em prosperidade bíblica. Um cristão, querido, ele não se prepara para o fracasso. O cristão, ele desenvolve de glória em glória, de fé em fé. Bacana, querido, você tem uma reserva. Surge determinada oportunidade, ó. Glória a Deus. E Deus é especialista, querido, em dar oportunidade para os seus filhos. Ele é especialista. Seja nos negócios, seja nas suas finanças pessoais. Seja para exercer generosidade. Seja preparado para essas coisas, querido. Comece a transformar esse ambiente. Você viu aqui a nossa confissão, que tenhamos mais do que o suficiente. A vontade de Deus, querido, é que você tenha sempre mais do que o suficiente. Para quê? Para promover o evangelho. Ou seja, não só para você, mas para os outros, querido. Quando nós nascemos de novo, o orgulho cai por terra. O orgulho cai por terra. Nós podemos ver muito isso no nosso centro de treinamento bíblico. Rema. Quanta generosidade, querido, nós vamos envolvida. Quanta generosidade. Mas por que acontece isso? Porque eles estão se expondo à palavra, eles vão entendendo que quanto mais eles são generosos, ele colhe o poder da generosidade a seu favor. É o processo de semeadura e colheita, querido. Eu já pude provar disso. Boa parte aqui já pôde provar disso também. Não quebre esse ciclo. Continue. Chegou para você, querido. Seja um abençoador. Seja generoso. Desenvolva mesmo e desenvolva isso. Comece a desenvolver. Você vai ver, querido, que as coisas vão acontecer na sua vida. Você fala, rapaz, contratos fechando que você não esperava fechar. Sabe, portas se abrindo. Você, meu Deus, essa porta se abriu. E você começa a ver sua vida transformada. De maneira grandiosa. Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Abre lá comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, por gentileza. Glória a Deus. Na quinta passada eu não falei sobre esse livro aqui. Deixo ele como indicação para vocês. É um livro um pouquinho espesso, mas vai fazer muito a pena. O pessoal da Escola de Ministros conhece bem, né? Prosperidade Bíblica, do Derek Walker. É um livro de cabeceira mesmo. É um livro que vai te dar um equilíbrio mesmo, que diz respeito sobre a prosperidade. São princípios poderosos ali. Aqui diz que é um guia equilibrado sobre o plano de Deus para as suas finanças. E de fato é. Né? Porque prosperidade, alguns não falam e outros falam de um modo onde o dinheiro passa a ser o principal, né, a principal situação, extremos diferentes, né? Mas essa não é a vontade de Deus, essa não é a prosperidade bíblica, segundo a palavra. Há um equilíbrio sobre tudo isso. E esse livro, querido, vai te dar vai te dar uma clareza sobre o assunto, prosperidade bíblica. Ainda tem na livraria, não me recordo se tem, mas se não tem, querido, nós providenciamos para você. É um livro poderoso mesmo. Outro livro sobre fé, isso aqui é um livreto que você lê aí em 15 não digo, mas 20 minutos, 15. Alguns lerem até menos. Kenneth Reagan, você pode ter o que você diz. Um livretinho poderoso, querido, de confissões poderosas sobre a palavra. Eu aconselho você a ler aí, muitas vezes no intervalo de trabalho. Isso vai te trazer um conhecimento poderoso. Aleluia. Hebreus 11, no capítulo 1, vai dizer a descrição, querido, da fé. E isso é interessante, que os filhos de Deus, eles tenham bem guardado dentro de você. Isso aí, querido, precisa estar na sua ponta da língua mesmo, dentro do seu coração, para você entender a definição mais clara do que diz respeito sobre a fé. Vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção em fatos que não se podem ver. Pronto.
Um princípio poderoso, querido, para você que almeja a prosperidade, querido, é não se basear somente na condição que você está. Os da fé, querido, eles não precisam que o ambiente esteja preparado para começar a se alegrar, a dançar, a festejar. Os da fé, querido, eles celebram antes. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Está crendo por algo, querido? Começa a confessar como se você já tivesse recebido. Muda a tua confissão. Não fica quietinho. Vou esperar Deus me abençoar para me começar. Tá dando certo, agora eu vou. Não, querido. Esse não é o princípio da fé. A fé, ela não se baseia simplesmente naquilo que está acontecendo. Ela não nega os fatos, de fato. Mas a fé, querido, ela traz aquilo que não fosse, como se já fosse. No espiritual já aconteceu, agora você precisa de coisas, precisa de princípios, para que aquilo se torne evidência no natural. E qual que isso pode fazer? A confissão, o cumprimento dos princípios. Esse livrinho aqui, você pode ter o que você diz, que ele dá uma verdade poderosa, você pode ter o que você diz. A tua confissão muitas vezes vai determinar o teu estilo de vida. Aquilo que você fala determina quem você vai ser dos próximos anos, quem determina como vai ser o teu 2026, aquilo que você está declarando, confessando, vai determinar. Como vai ser esse final de ano, esses dias aí que ainda restam para 2025. Cada um, querido, segundo a sua fé. Todos temos uma medida de fé. Essa fé ela se desenvolve. Mas, querido, não seja simplesmente um espectador do que está acontecendo. Você sim deve celebrar com seus irmãos. Mas, se acontece com seus irmãos, pode acontecer também com você. Muito mais com você, querido. Deus, ele não tem filhos prediletos. Nós sabemos disso. O testemunho, ele edifica a nossa fé. Mas, começa a celebrar que o seu já está a caminho, já chegou. Começa a agarrar mesmo, querido. Nós cantamos aqui, nós vimos milagres que o Senhor fez. Eu provei e vi do seu amor. Milagres. Olha, querido, quantos milagres. Quantos milagres. Quantas provisões Deus te enviou. Quantas oportunidades. E Ele envia oportunidades dia após dia para cada um de nós, querido. O que precisamos estar é atentos a entender o discernimento, a hora. Porque a oportunidade não falta. Mas uma vez que ela passa também, querido, fica complicado. Por isso, desenvolva também sua oração no que diz respeito a discernimento, a entendimento. Isso é relacionamento com o Senhor. Vai buscar também em Mateus 6,33, buscar o seu reino, é relacionamento, querido. A prosperidade ela não pode estar atrelada somente ao natural. O natural vai se tornar evidência por aquilo que você criou lá no espiritual, aquilo que já aconteceu lá. Agora você precisa trazer isso à tua realidade. Aí 2 Timóteo 2,15. Vai dizer que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, querido, esse manejar bem a palavra da verdade, muitas vezes temos um entendimento que é conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, simplesmente. É de ter um versículo gravado na sua mente, de ter um versículo pronto para sair a qualquer momento. Glória a Deus por isso, querido. Isso é bacana. Mas conhecer a palavra da verdade também, querido, é você extrair a essência do que a palavra diz a teu respeito. Conhecer a palavra da verdade, querido, é cumprir os princípios. Conhecer a palavra da verdade, querido, é você extrair o que a palavra está dizendo de fato, não distorcida, mas de forma que ela possa ser vivida na prática. Conhecer bem a palavra da verdade. O mundo, querido, vai tentar distorcer o que é a verdade. O mundo vai tentar dizer que cada um possui a sua verdade. Mas certa vez, quando levam Jesus a Pôncio Pilatos, e Pilatos ele faz uma pergunta específica a Jesus, e ele diz assim: viestes para ser rei? Jesus diz: não, eu vim testemunhar acerca da verdade. E Pôncio Pilatos faz outra pergunta, diz: mas afinal, o que é a verdade? Sabe, querido, o que é a verdade?
Pôncio Pilatos, ele não sabia que ele estava diante da própria verdade. Essa é a verdade, querido. Há uma verdade, há um caminho a ser seguido. O nosso alvo, ele precisa sim estar em Jesus Cristo. Naquele que se fez carne, querido, e passou por determinadas situações e provou que a palavra pode transformar. Você pode dizer, sim, mas ele era o Filho de Deus, mas ele estava na terra, querido, como homem, tentado por Satanás, mas provando que a palavra pode fazer toda a diferença. Um exemplo claro. A palavra, querido, ela pode fazer a diferença. Lá em Marcos 11, 23, vai dizer que qualquer que disser a este monte, qualquer, querido, não são simplesmente os escolhidos, os prediletos, é qualquer. Que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, querido. Ele está dizendo que qualquer pessoa, qualquer filho de Deus nascido de Deus pode ter, querido. Fazer com que essa montanha se mova, com que esse problema, com que essa situação mude. Pode mudar, amado, pode mudar. O que você precisa é estar alinhado com a vontade do Senhor. Você pode ter o que você diz. Que tal mudarmos a nossa confissão? Que tal mudarmos o que temos falado muitas vezes de maneira contrária? Isso é para tudo, querido, no que diz respeito a finanças, a saúde, a negócios. Deus, Ele quer que tua confissão esteja alinhada segundo a vontade dEle. Começa a crer nisso, começa a andar nisso. Fala a palavra, fale a palavra, fale a palavra. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, mas não está acontecendo. Talvez eu tenha ouvido sobre prosperidade durante esse tempo. E quanto mais eu ouço prosperidade, parece que mais a situação aperta. Querido, continua firme. Nós temos um opositor. Satanás não fica feliz quando você se expõe à palavra. Ele vai fazer de tudo para deturpar a palavra, para que o conhecimento não chegue até você. Porque uma vez que o conhecimento chega, querido, ele te liberta de fato. João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade. E a verdade... Isso, querido, se a verdade vai nos libertar, é porque outrora nós estávamos presos a sofismas, a enganações, a coisas contrárias, a confissões erradas. Outrora estávamos presos. A verdade chega, agora ela começa a nos libertar. Agora o nosso modo de pensar muda. E prosperidade, ela começa primeiro aonde? Dentro, querido. Quer ser próspero? Quer ser uma pessoa de sucesso, um homem? Comece, querido, a agir como um homem de sucesso. Comece a pensar como um homem de sucesso. É de dentro para fora. Eu parto novamente para o princípio da fé, querido. Está crendo para algo? Está crendo para uma casa, para um carro, para um bom contrato? Começa a alinhar tua confissão, querido. Começa a colocar fé nisso, começa a colocar o princípio da fé. Aqueles que querem uma casa dos seus sonhos, que tanto têm crido com isso, e é da vontade de Deus que todos os seus filhos tenham assim uma moradia digna. Querido, mas não espere simplesmente o ambiente estar preparado para você começar a celebrar. Não, querido, usa fé nisso mesmo. Vai lá, querido, chama um corretor lá, escolhe na internet, faz uma visita, começa, querido, a criar imagens daquilo que você está crendo. Começa a mover a atmosfera, começa a envolver fé, começa a falar fé, para que as coisas aconteçam de fato. Isso é para casa, é para carro, querido, começa a gerar isso, começa a gerar. Uma hora, querido, vai acontecer, segundo a vontade de Deus, vai acontecer. Porque você preparou, querido. Quantos de nós, muitas vezes, dançamos aqui? E quem nunca, muitas vezes, olhou, rapaz, mas precisa dessa dança mesmo, querido, ele já está celebrando. Você não sabe, mas ele está celebrando algo, querido, no espírito, porque, querido, é assim mesmo. Às vezes, num culto, a palavra chega de encontro e faz com que você dance, faz com que você celebre, faz com que você corra. Ainda que no natural você fale, mas precisa disso, precisa, querido, porque ele está celebrando. Ele no espírito já conseguiu verificar, já conseguiu ver. Pai, obrigado, porque já chegou. E aquilo começa a acontecer. Vai lá, querido, numa loja de carros, senta lá o modelo que você quer, o modelo que você está crendo. Senta. Eu quero isso aqui. O vendedor vai te tratar super bem, eu garanto.
ora, seja específico nas tuas orações. Liga para o teu corretor, liga para algum corretor, a casa que você precisa. Vai lá, começa a gerar uma imagem daquilo. Se for o caso, querido, imprime e coloca a foto para tu não esquecer. Coloca na geladeira, ora sobre aquilo dia após dia. Começa a orar, começa a gerar um ambiente. Homens e mulheres de fé fazem isso, querido. Não deixa cair no esquecimento. Celebra por algo, recebe uma palavra quanto aquilo e vai para casa e na semana seguinte se esquece, está tudo bem. Aí muitas vezes Satanás se aproveita da situação, joga uma cilada, joga uma seta, você se apavora com aquilo. Pronto. Aquilo que você creu num culto de domingo, muitas vezes, caiu por terra na semana seguinte. Não, querido. Nós temos sim um opositor. Satanás, ele não vai ficar feliz quando você está sentadinho aí ouvindo. Quantos muitas vezes encontram obstáculos simplesmente para chegar no culto? Para sentar aí, ó. Quantos, querido? Porque ele sabe a palavra que te espera, ele sabe a palavra que pode transformar a tua vida. Ele sabe o homem e a mulher de Deus que você pode se transformar, que você pode abençoar. Ele sabe que você pode ser uma resposta para alguém. Ele sabe que você vai atrapalhar os planos dele. Esse é o nosso papel mesmo, querido. Desfazer as obras dele. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Então começa, querido, a confessar de fato aquilo que você tem crido. Crie um ambiente necessário para isso. Crie um ambiente para isso. As famílias, querido, transforme tua casa também numa casa de oração. Não leve simplesmente tua família a orar, simplesmente aqui na casa, aqui na igreja, no templo dele. É bacana quanto a isso. Muito bom. Mas que isso torne uma extensão na tua casa também. Isso é um princípio poderoso, cara, para uma família próspera. É desafiador muitas vezes para uma família, muitas vezes para homens e mulheres conservadores. Né? Muitas vezes os sofismas vão caindo com o tempo. Mas faça um esforço, querido. Faça um esforço de maneira que a oração seja algo natural na tua casa. Que Deus seja algo, querido, grandioso, possa ser reconhecido e engrandecido na tua casa. Os pais aí que têm filhos, principalmente pequenos, querido, faça questão de mostrar para eles que o que você possui vem do Senhor. Faça questão para eles de entender, para ele entender isso, para que ele cresça com esse entendimento, querido. Não terceirize simplesmente aqui na escolinha ou em outras escolas, mas que possamos ser legado dentro da nossa casa também. Com diz respeito à prosperidade também. Seja esse canal mesmo de bênção para a nossa casa. Começa a transformar mesmo o ambiente, falando, declarando. Vamos orar por esse alimento. Coisa simples, mas que ainda assim muitas famílias negligenciam, amado. Uma coisa simples. Se não ora para um alimento, querido, quem diria para uma situação maior que venha a se levantar dentro de casa? Que pais possam deixar o legado dentro da sua casa, querido. Nós estamos recebendo um alimento poderoso que é a palavra de Deus. Sabe, o que você é aqui na igreja é reflexo do que você é na sua casa, amado. O primeiro ministério é lá. Lá que colocamos em prática tudo aquilo que recebemos dia após dia. Como consequência, outros são alcançados. Outros sim são alcançados no trabalho, na nossa atmosfera. Como foi falado, querido, a palavra de Deus, quando você recebe a palavra, todo o ambiente ao seu redor é transformado. A começar pela nossa casa. Então, seja esse homem, mulher de Deus, envolvido de fato. Rompa com isso. Eu sei que, querido, levou tempo também quando eu aceitei Jesus, para que eu pudesse fazer uma oração em casa. Não sei, não é, parece que há um certo bloqueio em muitas famílias quanto a isso. Mas rompa com isso. Rompa. Basta um começar. Basta agradecer pelo seu dia antes de dormir, ao levantar, ao comer. Você vai ver que isso é poderoso, querido. Você vai ver que o ambiente começa a ser transformado na tua casa. E no que diz respeito a finanças, da mesma forma. Não seja, querido, simplesmente aqueles que só irão celebrar quando tiver em fartura. Não, querido.
Começa a celebrar muitas vezes, eu não vou dizer na escassez, porque os filhos de Deus não merecem estar na escassez. E esse ciclo já foi quebrado. Mas se algo não está dando certo, querido, começa a celebrar da mesma forma. Começa a crer. Começa a confundir Satanás. Velho. Mas não está acontecendo, ele está celebrando, é dessa forma mesmo. E você muda a atmosfera por conta da tua atitude. Dessa forma, querido. Se as contas estão te pressionando, querido, ei, começa a falar com elas, começa a declarar. Não seja que nem um colega, abri um parênteses, um colega meu estava tão desabafando, estava com algumas situações de contas. Não sei se ele contou isso como forma de piada, mas contou. E ele estava tão pressionado com tantos boletos que ele chegava a ponto de juntar todos os boletos e jogava para cima tudo como uma espécie de... Ele jogava para cima aqueles boletos e o que ele pegasse seria o que ele ia pagar naquele mês. Aí, em determinado momento como esse, liga um credor cobrando ele. E aquele credor estava já furioso, por ele não cumprir algumas situações. Ele falou, ele ficou ouvindo. Aí, em determinado momento, ele falou assim: pela falta de educação, esse mês ele não participa do sorteio. Aí tirou a conta dele. Sabe, querido, isso não é para os filhos de Deus. Vontade de Deus é que suas contas estejam pagas. E vão ser pagas, querido. Basta você buscar alinhamento. Vão ser pagas. O que você confessa semana após semana, através dessa confissão aqui, querido, é poderoso. O ano passado nós destrinchamos ela aí, não foi? Falamos item, a Vanessa também começou hoje a falar. Querido, é poderoso. Começa a atrair acordos favoráveis para a tua vida. Começa a atrair melhores empregos, terras, heranças, juros, rendas, reembolsos, retornos. Faz a tua confissão valer a pena na tua casa. É dessa forma. E você vai perceber, querido, que as coisas começam a acontecer de maneira que você não vai dizer: obrigado, Pai, porque aquilo que eu tenho crido se tornou realidade, mas obrigado. Você vai entender que foi por conta de um posicionamento. As coisas vão acontecer, amado. E você não vai ser daqueles que vai desprezar alguns no sorteio, não. Você vai pagar todos. Amém? Aleluia. Aleluia. A sua confissão irá determinar muita coisa em sua vida, amado. Como foi falado, a sua confissão, ela vai determinar o teu ano de 2026. Essa é uma excelente oportunidade, amado, para você começar a ajustar aquilo que, de certa forma, foi desalinhado, desajustado em 2025. Começa a fazer um pente fino daquilo que precisa ser melhorado, de fato. Afinal, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, esteja disponível a isso. Comece a crer. Se você está crendo para um melhor emprego, de fato, cria para isso. Comece a alinhar a vontade dele, ore por isso. Tire projetos, de fato, que estejam engavetados. Todos agora nasceram de novo, têm a mente de Cristo, querido. Ideias maravilhosas tem aí. Amém. Empreendedores poderosos. Ideias novas para alavancar teu negócio, aqueles que já têm. Aqueles que não têm ainda, querido, se tornem um grande empreendedor. É assim, querido, que as coisas acontecem. Aos que estão almejando concurso público, estudem, se preparem, que o Espírito Santo pega junto com você, querido. Para você pegar essa tão sonhada vaga. Comece a construir um ambiente. Por conta do teu posicionamento. Prosperidade está atrelado a isso. Quinta-feira passada eu falei sobre José, querido. A Bíblia diz que José, tudo que ele se propunha a fazer, Deus o prosperava. Ou seja, Deus não prosperava simplesmente José porque ele estava parado, é porque ele estava fazendo algo, ele estava fazendo alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus, ele prosperou José sendo mordomo, sendo escravo, sendo prisioneiro e sendo governador do Egito. Em todas as situações, Deus o prosperava, porque ele o quê? Fazia algo. Então, querido, é tempo de fazermos algo. É tempo dessa engrenagem não parar. Movimente-se, traz à memória aquilo que estava esquecido. É uma faculdade? O que é impossível fazer? O que está te bloqueando? Idade não é, amado. Isso aí já caiu por terra. É valores? Começa a pesquisar, querido, que o que tem caído de valores aí de parcela de faculdade, bolsas de estudos, isso muitas vezes vai ser um fator determinante para a tua vida. Começa a buscar.
precisa fazer determinado curso, para você crescer em determinada área. Você sonhou tanto em ser aquilo e agora caiu por terra. Agora não, agora eu tenho que ficar só nessa situação, nessa zona de conforto. Não, amado. Começa a querer sempre avanço. Começa a querer prosperar mais e mais. Porque nós sabemos, querido, quando você tem um entendimento, você não prospera só para você. Você prospera para os outros que estão ao teu redor também. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Aleluia. Aleluia. Quero fazer uma oração com você, antes de fecharmos esse tempo. Por tudo que foi alinhado, tudo que foi falado. Queria que você fechasse seus olhos. E começasse aí a confessar aquilo que você tem crido durante um tempo. Talvez aquilo que estava esquecido. Aquele sonho. Aquela profissão que você tanto almejava. Aquela casa que você tem sonhado, aquele carro que você está crendo. O Senhor é aquele que supre cada uma de nossas necessidades. Então, como vai ser, querido, não depende de nós. Talvez você esteja perguntando, mas como vai ser isso? Essa não é a sua parte, querido. Sua parte é crer. O como vai ser pertence ao Senhor. Começa somente a se expor a Ele. A falar com Ele. Não tenha vergonha, querido. Estão todos no mesmo. Aqui estamos todos juntos, no mesmo parecer, no mesmo propósito. Está tudo bem quanto a isso. Mas começa a gerar uma atmosfera, um ambiente. Que essa unção venha agarrar a sua vida. Obrigado, Pai. Ora, lá, lá, Ei, querido, esteja preparado por boas notícias, amado. Esteja preparado por boas notícias. Tem pessoas aqui que irão receber boas notícias nesse mês ainda, amado. Nesse mês ainda. Talvez você esteja almejando 2026. Ei, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que você está pedindo ou pensando. E você terá respostas esse mês ainda. Respostas rápidas. Nós somos gratos, Pai, pela Tua bondade e Tua fidelidade, Pai. Aquilo que já está conquistado no Espírito, aquilo que já está feito no espiritual se tornando realidade, Pai. Nós quebramos todo o ciclo de escassez agora nesse exato momento, Pai. Toda falência, todo espírito de falência. Todo espírito contrário, Pai, a Tua palavra. Tudo aquilo que tem atrapalhado nossas finanças, Pai, caindo por terra agora em nome de Jesus. A Tua prosperidade bíblica, Pai, nos alcançando. Ei, querido, tenha a convicção que você é abençoado aonde quer que você esteja. O que você colocar suas mãos vai dar certo. Vai prosperar. Vai prosperar, querido. Se Deus foi com José, vai ser com você também, meu irmão. Você vai prosperar. Você vai glorificar o nome dEle. Fica firme nessas verdades, querido. Se agarra às tuas promessas. Se agarra naquilo que Deus diz a teu respeito. Ele diz que há de suprir cada uma, querido. Não, cada uma de suas necessidades serão supridas. O teu negócio é abençoado. Os seus negócios são abençoados, querido. Eu declaro novas ideias. Novas ideias sendo geradas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Percepções sobrenaturais, de estratégias. Oportunidades que irão alavancar teu negócio, querido. Não se assuste, querido, pelo tamanho da proposta. Ele está liberando estratégias.
Provisão do alto, querido. Provisão do alto. Um mover poderoso, querido. Um mover poderoso, querido. Restrições de crédito caindo por terra, querido. Alinhamento, nomes sendo alinhados, Pai. Eu declaro proposta, Pai, acordos favoráveis. Aqueles que determinado, que eles estão com alguma restrição, que estão impedindo ele de alcançar, Pai, eu declaro acordos favoráveis, Pai, chegando. Recalalasso, recalalas. Renanassone, recalalas. Rocalanassone, recalanas. Aquilo que você dizia, não irei conseguir pagar. Vai demorar. Isso aqui vai demorar. Se prepare, querido. Se prepare para uma resposta rápida. Um alinhamento sobrenatural da tua vida financeira. Um alinhamento sobrenatural. Esteja atento, querido, a investimentos. Seus filhos sendo assertivos nos seus investimentos. Sendo assertivos. Recalalas. Rolananas. Recananas. Recalalala. Propostas favoráveis. Propostas do alto, vindo do próprio Senhor. Recananas, recananas, onene. Recalalas, alinhando a vontade do Senhor. Rocalalas, recalalas, serê. Mas seja fiel, querido, onde você está agora. Deus honra a fidelidade. Coisas grandes irão chegar à tua mão, mas seja fiel onde Ele te colocou. Seja fiel. Caráter e integridade ainda são princípios poderosos, querido. São princípios poderosos. Para que a prosperidade te alcance e mude. Vire a chave da tua vida. Recananas. Rocalalasene recananas. Rocololosorene recananas. Reca. Nonorocananas. Recananas. Re nananas, re cananas, re nanos, re cananas, re calalas, ro calalas, ro calalas, ro calas, ro nenenes, ro calas, re. Ele está dando direções agora. Fica atento. Direções estão sendo liberadas. Direções sendo liberadas. Oranas. Recalalas. Direções específicas para cada área. Recalala. Você falou com ele, você pediu, agora ele vai te dar a direção. É tempo agora de calar todas as vozes que têm tentado te atrapalhar. Eu declaro uma sensibilidade espiritual de você entender a voz do Senhor falando com você. Toda confusão mental caindo por terra agora em nome de Jesus. Emoções no seu devido lugar, sentimentos no seu devido lugar, o Espírito tomando conta. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, por cada situação ajustada, Pai, por cada bênção, Pai, derramada sobre cada um de nós, Pai. Assim, Pai, como temos crido, como temos cantado, Pai, declarado, nós cremos, Pai, que o momento oportuno vai acontecer, Pai. Obrigado, Pai, porque estão teus filhos, Pai. E prosperidade faz parte do teu plano para a vida de cada um de nós, Pai. Prosperidade segundo a tua vontade, Pai. Que possamos ter, Pai, um final de semana poderoso, abençoado.
cheio de boas notícias. Cheio de boas notícias. Esteja atento, querido, que não só para você, mas pessoas próximas a você serão alcançadas também. Pessoas próximas de você irão, querido, experimentar dessa unção. Irão experimentar, querido. E essa será a oportunidade para você ganhá-las para Jesus. Essa será a oportunidade. Em nome de Jesus. Que tenhamos um final de semana poderoso e abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém.